O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Salve, salve apostador, salve, salve apostadora, amantes do tênis, está no ar a edição número 42 do Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto Trading Like a Pro, o único que tem o aplicativo Ultimate Tennis Trader, que te dá todo o suporte para suas apostas e para o seu trading em tênis. Tênis Cast número 42, especial ATP Finals 2020. A bolinha amarela começa a quicar neste domingo, 15 de novembro, dia da proclamação da República, feriado no Brasil. Ninguém vai sentir direito porque é domingo, mais ainda porque é dia de eleições municipais. Mas no feriado brasileiro, a bolinha amarela começa a quicar no solo londrino para o último torneio de 2020 entre os homens. Eu sou Rodrigo Gasparini e comigo para este Tênis Cast, é claro, o especialista em trading e apostas em tênis, Thiago Meirelles, que vai passar a limpo este ATP Finals. Tudo bem, Thiagão? Salve, Rodrigão, tudo bem? Estamos aí para analisar o tão esperado ATP Finals, edição especial, inclusive, 50 anos deste torneio, que é o grande finale da temporada de tênis masculina, que acontece nos últimos anos tradicionalmente em Londres, mas já passou por vários locais, inclusive o nome dos grupos deste ano foi uma homenagem à edição 50 anos atrás, que foi realizada lá em Tóquio, e a última edição, ou a edição que também acontece este ano em Londres, é o nome dos dois grupos que separam os jogadores neste torneio, que tem um formato diferente e dos torneios que a gente acompanha durante o ano inteiro no circuito de tênis, e é por isso que a gente também vai dar uma atenção especial no formato deste torneio, Rodrigão. O ATP Finals, que é disputado em Londres desde 2009 e será o último na capital inglesa. O contrato vence neste ano entre Londres e a ATP. A partir do ano que vem teremos uma série de ATP Finals acontecendo na Itália. Agora, Thiago, se você chegasse para mim lá no meio do ano e dissesse: olha, Rodrigo, lá em novembro, em meados de novembro, a gente vai gravar um Tênis Cast especial sobre o ATP Finals 2020. Eu provavelmente diria que você estaria ficando louco, porque estávamos em meio ao epicentro da pandemia do novo coronavírus. Claro que nada melhorou assim tão acentuadamente, temos o problema da segunda onda na Europa, mas pelo menos temos tênis, né, Thiago? E conseguimos chegar ao final da temporada ao ATP Finals, porque de fato, lá no meio do ano era inimaginável que a gente conseguisse chegar em novembro com esta competição que tradicionalmente encerra o ano. Na verdade, se a tua pergunta fosse mais simples, Thiago, vamos ter tênis em 2020? Essa pergunta não teve resposta durante muito tempo, né? Durante muito tempo, e chegou a correr uma lágrima cada vez que alguém me perguntava qual que era a minha opinião e qual que era o meu sentimento, porque realmente as coisas foram muito ruins, foram muito difíceis naquela parte, naquele período ali, aqueles meses onde nada praticamente acontecia no mundo inteiro, tanto no mundo do tênis, no mundo esportivo e no mundo de praticamente todas as pessoas, né, que estavam aí ou que estão ainda presenciando esse terror que foi 2020, que ainda está sendo 2020. Mas, felizmente, as coisas começaram a ser um pouco mais controladas, a gente foi conhecendo, né, e as autoridades e as organizações responsáveis, como controlar um pouco esse monstro aí que apareceu na nossa vida. E estamos aí para gravar essa edição, estamos aí para falar do ATP Finals. Muito tênis aconteceu, a verdade é que teve muito tênis, e a gente, graças a Deus, conseguiu se divertir e curtir mais uma temporada, que não foi uma temporada completa, mas foi uma temporada com muito mais do que a gente esperava ali pela metade do ano, Rodrigo. Bom, e o Thiago já falou sobre o formato do ATP Finals, que é um pouquinho diferente, né, do formato tradicional dos torneios de tênis. Geralmente, para você que está chegando agora nesse universo, o tênis, você sabe, né, é eliminatório.
Então, perdeu, vai embora, ganhou, continua até definirmos o grande campeão. No Finals é diferente. No Finals parece aquele torneio de futebol, sabe? São 2 grupos de 4, todo mundo contra todo mundo em turno único dentro do grupo. Os 2 melhores colocados avançam à semifinal. Daí é primeiro de um grupo contra o segundo do outro, vice-versa, né? Segundo de um contra o primeiro do outro. E os 2 vencedores fazem a final. Grupo Tóquio tem Novak Djokovic, Medvedev, Zverev e Schwartzman. No grupo London, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Rublev e Tsitsipas. E temos ainda 2 jogadores que vão ficar ali na espreita, na espera, o Shapovalov e o Berrettini. Por quê? Se algo acontecer com algum desses 8 jogadores, eles são chamados, são convocados a substituí-los e participam normalmente também da competição. É uma competição, né, Thiago, de formato diferente e que é muito agradável. Antes da gente falar das apostas especificamente, é agradável de se ver, eu acho, justamente por ser diferente e por ter esse tipo de formato uma vez só no ano, né? Então você, por exemplo, nós teremos na primeira rodada o Djoko enfrentando o Schwartzman. Se o Djoko vencer, o Schwartzman não está eliminado. E se o Schwartzman vencer, o Djoko não está eliminado. Eles terão a segunda e a terceira rodada. É muito legal também por isso, né, Thiago? Este, na verdade, é o grande charme dessa competição, desse torneio, né? Como bem disse, a gente passa o ano inteiro passando por torneios que começam na segunda-feira, a chave principal, e terminam no domingo, e muitos jogadores, às vezes, não conseguem passar do primeiro dia, né, da primeira rodada, se preparam para o torneio, vão para o hotel, conhecem, fazem treinamento, na primeira partida perdem e tem que ir embora. E, na verdade, essa é a vida eterna, essa é a rotina de tenista, e essa, na verdade, é uma das grandes dificuldades da vida do tenista profissional e da tenista profissional, porque isso impacta na confiança do jogador, né? Uma vez que, você se imagina numa situação de tá numa semana na Turquia, na outra semana tá na Grécia, depois vai para a França, depois tá na Alemanha e não consegue ganhar mais que um jogo e fica 2, 3 dias em cada cidade, e para conseguir a confiança necessária e começar a encaixar vitórias e começar a ganhar dinheiro e ganhar pontos, se remunerar, né? É muito complicado. E esta competição no final do ano, ela traz esse formato um pouquinho diferente. Claro que não tem muito a ver com a confiança dos jogadores, né? Afinal de contas, estão aí os 8 melhores da temporada, e é exatamente isso que esse torneio faz, é trazer um super torneio final para definir o grande campeão da temporada. Claro que tem muito mais coisa envolvida, mas também é legal para ter uma mudança, né? Afinal de contas, se reúnem os 8 melhores jogadores e a gente sabe que um jogo de tênis, um jogador pode mudar muito o seu nível de performance de um dia para o outro, e isso, neste tipo de torneio, faz com que mesmo uma derrota, e às vezes até 2 derrotas, não necessariamente eliminam o jogador, já que o critério de desempate, que é número de games e número de sets vencidos, pode fazer com que uma vitória somente na terceira rodada, ou uma vitória em 3 jogos somente, possibilite a classificação desse jogador para semifinais, como tu bem mencionou, Rodrigo. Então, eu acabei já dando a primeira dica, né? Para quem for acompanhar, os primeiros jogos, estão falando assim, dos primeiros confrontos que vão acontecer no domingo e na segunda-feira, eles são confrontos para serem analisados de uma maneira mais normal, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque quem perder ainda tem chance. E é a partir da segunda rodada que as coisas começam a ficar mais interessantes, e na terceira mais complicado ainda. Então essa já é a minha dica. Por quê? Porque o cara às vezes chega na terceira rodada e, como eu bem falei, mesmo com 2 derrotas, uma vitória, dependendo, for por número se for por 2-0 ou por uma diferença X de games, ele ainda consegue a classificação. Aliás, o contrário também pode acontecer. Ano passado, na edição de 2019, o Rafael Nadal, que, aliás, não sei se o pessoal se lembra, eu vou refrescar a memória, quem está chegando agora eu vou contar, chegou machucado em Londres, com uma lesão no abdômen, correu o risco de não participar do torneio, perdeu a primeira partida e depois ele ganhou 2 partidas, mas pela combinação de resultados, ele mesmo com 2 vitórias, ele acabou não se classificando para a semifinal.
Tênis Cast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. ATP Finals 2020 é o tema desta edição especial do Tênis Cast número 42. E o ATP Finals 2020 não terá o maior campeão da história do Finals, Roger Federer, com 6 títulos, também o maior vencedor de jogos no Finals, já são 59 vitórias ao longo da carreira dele nesta competição, e o mais velho campeão ganhou com 30 anos de idade. Federer não vai, é claro, seus grandes rivais, Djoko e Nadal, lá estarão. Aliás, Djoko ou Nadal, qualquer um dos dois que ganhe, eventualmente, né, Djoko ou Nadal ganhando, quebra o recorde, pelo menos da questão da idade, será o mais velho a ser campeão do Finals. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre cada um dos grupos, mas antes disso, Thiago, queria um panorama seu geral do torneio, inclusive levando em consideração a questão do mercado de campeão do ATP Finals de Londres. Como é que você está enxergando essa movimentação? Aliás, o sorteio para a definição dos grupos aconteceu um pouquinho antes da gravação do Tênis Cast. Como é que você está vendo essa questão do mercado de campeão especificamente, Thiago? O Nadal claramente ficou no grupo mais forte quando a gente compara com o Djokovic, né? Afinal de contas, o Djokovic pegou um grupo com o Schwartzman, que, apesar de todo o respeito e toda a honra que ele merece receber da gente, ele é claramente um jogador que destoa um pouquinho mais dos outros 7 neste tipo de superfície, que fique bem claro, tá? E, obviamente, as odds, né, as cotações que o mercado está oferecendo para campeão, tudo em torno, tudo de 10 para baixo, e o Schwartzman 61, obviamente representa isso, especialmente ele estando no grupo do Djokovic, do Medvedev e do Zverev, né? O que aconteceu nesse mercado quando os grupos foram definidos? O Medvedev tomou a posição do Nadal de segundo favorito para ser campeão, justamente pela dificuldade dos grupos. Bom, isso também tem um pouco a ver com a grande semana que finalmente o russo fez no ATP 1000 de Paris semana passada, onde ele se sagrou campeão numa semana quase irretocável, onde ele perdeu, se eu não estou enganado, apenas um set, justamente na final, para o Alexander Zverev. E o mercado, que já gosta muito dele, voltou a amar ele ainda mais. Eu teria muito cuidado em se apostar no Daniil Medvedev essa semana. Primeiro, porque ano passado ele não fez jogos muito bons aí, inclusive protagonizou uma das maiores pipocadas da história do Finals no jogo da última rodada contra o Rafael Nadal, quando ele estava liderando, se eu não me engano, 4-1 ou 5-1 no terceiro set, e deixou o espanhol voltar para o jogo, e o espanhol virou aquela partida. E isso tem muito a ver também com a velocidade da quadra, que ano após ano vem ficando mais lenta e mais lenta. Né? O Rafael Nadal, ano passado, e historicamente, nunca vai bem aí. Né? Ele raramente vai bem por aí. Agora, isso talvez esteja relacionado com a velocidade da quadra, que sempre foi muito rápido. Ano passado, muitas vezes ele também não participou, ele geralmente chega no final da temporada com problema de lesão e tal. E ano passado foi mais de uma vez que ele chegou no Finals de Londres com essa lesão abdominal que a gente comentou no começo do episódio. Bom, desta vez ele não chega machucado, a temporada não foi longa, ele fez uma gira de saibro ali absurda, culminando com aquele atropelo que ele fez em cima do Djokovic. E sim, semana passada, contra o Zverev, ele não jogou muito bem. Aliás, muita gente acha que ele jogou mal. Eu acho que ele jogou bem. O problema é que o Zverev vem de semanas muito boas, desde aquela final no US Open lá em Nova York contra o time. Encarreirou aí 2 títulos em Colônia e final de Masters 1000 contra o Medvedev. Então a derrota do Nadal, que não havia jogado ainda a quadradura desde Roland Garros, ou seja, desde muito tempo, e acho que desde fevereiro ele não jogava quadradura em 2020, não acho uma derrota muito ruim do espanhol, não.
Tá? Então, essa é a minha primeira dica não, porque né, quem sou eu para dizer o que vai acontecer. Mas, para mim, uma das primeiras oportunidades é olhar com muito carinho para o Rafael Nadal. Tá? Depois, no mercado de campeão como um todo, o resto está tudo muito equilibrado. O Djokovic pagando 2,60 realmente tem que ser o favorito. Afinal de contas, em 2020, por mais que não tenha sido a temporada inteira, é um cara que tem 39 vitórias e 3 derrotas, sendo que das 3 derrotas, uma foi aquela para o Carreño Busta no US Open, que ele, na verdade, deu uma bolada na juíza de linha. A outra derrota foi para o Sonego, em Viena, que foi... O mundo inteiro viu que ele entregou aquela partida e não queria ganhar, afinal de contas já tinha garantido o número 1 do mundo no ano de 2020. E a única derrota em quadra, jogando a valer, foi aquele atropelo que ele sofreu pelo Rafael Nadal na final de Roland Garros. Então, justamente o grande favorito, eu concordo, num lugar que ele vai sempre muito bem, tem um histórico muito bom, apesar de já fazer alguns anos que não consegue chegar ao título, tá? E depois tudo muito equilibrado, essa nova geração, Rublev, Medvedev, Zverev, Dominic Thiem, o próprio Tsitsipas, que é o campeão de 2019, talvez ele chegue um pouco desacreditado, porque as últimas semanas não foram muito boas, especialmente como resultado de uma lesão que ele vem lutando nessas exatamente últimas semanas, como eu comentei. Agora, o grande mistério é, será que ele se curou? Ele não participou, né? Ele teve aí no mínimo uns 10 ou 15 dias para descansar e tentar curar. Então, esse para mim é a outra grande oportunidade do mercado. A odd do Schwartzman ela é realmente maravilhosa, mas eu acho que é pedir um pouquinho demais para o Peque para ele fazer uma campanha de semifinal. Mas o histórico do Finals está aí para mostrar que muita coisa pode acontecer. Afinal de contas, apesar de nos últimos 7 anos, 81% dos favoritos de cada partida no mercado de vencedor acabaram sendo os vencedores da partida, e o Schwartzman certamente vai ser zebra nos 3 confrontos da fase inicial, isso não impediu de nenhuma maneira que em 2017 Grigor Dimitrov e Davi Goffin fizessem a final, com o búlgaro se sagrando campeão, mesmo tendo na competição Roger Federer. Não impediu também, em 2018, do Alexander Zverev, o alemão, bater Novak Djokovic na final e levar o título do Finals. E muito menos impediu o grego Tsitsipas e Dominic Thiem a fazerem a final num torneio que contou com Nadal, com Djokovic e com Federer. E só o Federer dos Big Three conseguiu chegar na semifinal. Né? Então, assim, talvez durante os grandes lãs dos últimos anos, a nova geração não tenha passado a impressão de que está conseguindo vencer a grande saga desses 3 jogadores que dominam os últimos 20 anos. Mas o Finals, já há 3 temporadas, vem contando uma história um pouco diferente. Então, aí começam a ter os primeiros indicativos ou as primeiras falhas na talvez grande certeza popular que os 2 maiores favoritos seja o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Rafael Nadal. Oi, Ace! Então vamos lá para a análise dos grupos, Thiago. Começando pelo grupo Tóquio, que tem o Djoko, o Medvedev, o Zverev e o Schwartzman. Pelo spoilerzinho que você deu ali no bloco anterior, eu imagino que você vai dizer que o Djoko e o Zverev são os favoritos do grupo. Aliás, são 2 fatores que me levam a acreditar nisso. Primeiro, o comentário que você já fez, e segundo, a enquete que está no ar no seu canal do Telegram, o canal Thiago Meirelles TLP Club. O link está aqui na descrição deste TênisCast, para quem quiser acessar. O Thiago sempre levando muita informação, muito conhecimento sobre tênis e sobre apostas por lá, é gratuito. E lançou hoje, né, no dia da gravação, evidentemente, uma enquete por lá, perguntando quem se classifica. E no caso do grupo Tóquio, Djoko e Zverev estão ponteirando, digamos assim, a preferência do pessoal lá no grupo do Telegram.
Esse é o voto popular, e o voto popular a gente precisa respeitar sempre, né, Rodrigão? O pessoal aqui nesse momento dando preferência para Djokovic e Zverev, e quase um empate técnico entre Zverev e Medvedev na segunda posição, porque realmente é o confronto que deve definir quem vai passar para a segunda fase com o favoritíssimo Djokovic. Agora, minha opinião pessoal é que o alemão tem mais tênis que o russo. O alemão tem mais fundamento, tem mais variação de golpe, tem mais força de ataque e se defende muito bem, não tanto quanto o Medvedev. Eu acho que a defesa do Medvedev ela é melhor que a do Zverev, mas no overall, né, em todos, juntando tudo, eu acredito que o Zverev seja melhor que o Medvedev, a minha opinião. Isso não significa que ele vai passar, não significa que ele vai ganhar do Medvedev exatamente no primeiro confronto, na primeira rodada, que já é um jogo de altíssima decisão, né? Afinal de contas, eles acabaram de se enfrentar, acho que a gente já comentou aqui também, no Masters 1000 de Paris há pouco mais de uma semana, e deu russo, né? Em 3 sets. Um jogo em 3 sets, muito disputado, a gente sabe que significa que a gente está analisando mais ou menos certo. Pode cair para qualquer lado, e eu tenho bastante convicção que vai ser um jogo, de novo, decidido nos detalhes, né? E este é um jogo que pode impactar muita coisa para frente. O Djokovic começa enfrentando o argentino Diego Schwartzman, que mesmo no saibro não consegue aplicar aquele jogo de resistência de fundo de quadra contra o Djoko, porque justamente o Djoko talvez seja o maior cara de fundo de quadra, especialmente nessa superfície. Então acho que o argentino não é dessa vez que consegue ganhar a sua partida de estreia no Finals. Mas eu comentei que o Medvedev deu uma entregada violenta no jogo contra o Nadal ano passado, e comentei que o Zverev sofreu nos últimos meses, né, talvez até anos, com algumas entregadas históricas, inclusive no US Open, na final agora de 2020, que ele fez com o Dominic Thiem. Por que eu estou falando isso? Porque os dois podem, sim, sentir a pressão, e eu não tenho certeza, porque o calendário não está todo definido, pelo que eu olhei aqui, mas quem pegar o Djoko na última rodada, olha só que legal, quem pegar o Djoko na última rodada, a priori se complica, porque teria que vencer o Djokovic na última rodada. Mas, em função do regulamento do torneio, o Djokovic pode chegar na última rodada já classificado. E isso pode, paradoxalmente, facilitar a vida do cara que vai enfrentar o Djoko na terceira rodada. E isso fazer com que o cara que talvez chegue morto, na verdade, seja o cara que se classifique. Esse é o grande xadrez que a gente precisa fazer diariamente para acompanhar um torneio como esse. Eu não consigo nem analisar a precificação do jogo entre Medvedev e Zverev, porque simplesmente nesse momento o mercado ainda, 5 horas depois da definição desse confronto na primeira rodada, no domingo, o mercado ainda não precificou este jogo, certo? Eu não vejo nenhum dos dois como favorito. Eu precificaria algo em torno de 1,90 para 2 para o Zverev, algo deste tipo. É realmente um jogo muito difícil. Eu tenho certeza que vai ser um jogo de muita variação na live. Agora, quando a gente olha Djokovic e Schwartzman, o Djokovic, né, com um preço de 1,16 contra o Schwartzman, eu acho que é mais ou menos por aí, e acho que o Djokovic até deu um pouquinho de sorte na questão da chave, porque além de ele, obviamente, pegar o jogador mais fraco do grupo dele na primeira rodada, conforme regulamento, o jogador mais fraco da chave acabou sendo, né, o jogador, em teoria, mais fraco do torneio, né? E ano passado aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Ele estreou muito bem contra o italiano Berrettini. Fez um 6-2, 6-1, que ninguém duvidava que o Djoko ia perder aquele torneio. O que aconteceu? Na segunda rodada, ele fez um jogo tremendamente espetacular contra Dominic Thiem e perdeu.
E chegou na última rodada tendo que vencer simplesmente Roger Federer. E perdeu. E não passou para a semifinal. Então, nada impede que o Djokovic passe por cima do Schwartzman, que é a expectativa, e é a minha também, né? Acho que o Schwartzman vai sentir muita pressão do primeiro jogo no torneio de estreia dele no Finals, de cara com o Djokovic. E a tendência é que o Sérvio passe por cima. Agora, na segunda rodada, seja um Medvedev e um Zverev, por que não? E depois, na terceira rodada, vai que ele pegue um Medvedev, né? Para quem ele já perdeu 2 vezes e uma vez em quadradura, e chegue na terceira rodada, por alguma combinação de resultados, tendo que ganhar do Zverev, de quem num head-to-head em quadradura, ele ganhou 2 e perdeu 1. Então, muito cuidado na hora de achar que depois de um 6-2, 6-2 do Djokovic em cima do Schwartzman na primeira rodada, ele vai passar a galope. Muito cuidado. Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br. E lembrando que o Djoko já é o número 1 do mundo em 2020, ninguém tira mais dele esse posto, embora o ATP Finals continue contando pontos para o ranking mundial. Não conta pontos para a corrida dos campeões, ou seja, quem somar pontos no ATP Finals não tem nenhuma garantia de estar no ATP Finals de 2021. Aí é uma outra história, mas vale pontos para o ranking mundial. Falamos do Grupo Tóquio, vamos para o Grupo London. Que voleio! Grupo London, que tem Rafael Nadal, Dominic Thiem, Rublev e Tsitsipas. Primeira rodada, Nadal contra Rublev, Thiem versus Tsitsipas. O que esperar deste grupo? Certamente o Nadal é o grande favorito, né, Thiago? E até para mandar um abraço também para a galera que está aqui no canal, no Telegram. Neste momento, Nadal, no momento da gravação, Nadal e Thiem são os 2 líderes na enquete sobre os possíveis classificados deste grupo. É um torneio diferente, tá? Não é um torneio normal. Eu estou tentando mostrar os vários ângulos que a gente precisa ter num torneio como esse. E aqui eu vou trazer uns números para botar mais uma pulguinha atrás da orelha do pessoal, de quem está nos ouvindo, Rodrigão, de que talvez o foco do torneio esteja um pouquinho distorcido, está um pouquinho míope a visão do mercado em relação ao torneio. O Nadal caiu no grupo mais difícil, é verdade. Especialmente se a gente levar em conta, talvez, a forma dos jogadores, né? Afinal, o Dominic Thiem saiu um pouquinho lesionado ou com performances bem abaixo do que ele pode proporcionar e dessas performances que levaram ele ao título de Grand Slam em Nova York, no US Open. Então, desde aquela semana, daqueles 14 dias espetaculares que ele viveu em Nova York, Dominic Thiem não apresentou nada de especial depois disso. Tá? Tsitsipas vem sofrendo com lesão, a gente vem comentando já há algumas semanas, já nos beneficiamos disso, fizemos ótimas entradas contra ele, na live, pré-live, de várias maneiras, e a coisa vem dando certo. E talvez o cara em melhor forma, em vindo inclusive de título de ATP 500 em Viena, seja o russo Andrei Rublev. E de cara é a minha opção para passar junto com o Nadal. E digo mais, acredito que os dois passam e passam bem. Posso me queimar, mas ficar em cima do muro, como eu sempre digo, não é do meu feitio, Rodrigão. Então eu já digo aqui, o pessoal vai estar ouvindo provavelmente agora no sábado, ainda tem algumas horas para se preparar, o mercado não deve mexer muito. Eu acredito de verdade que Nadal e Rublev devem passar e passar bem. E eu explico por que o Nadal. E aí que eu começo a lembrar daquela odd de acima de 6, 7, que eu falei lá no começo ali naquela parte onde a gente comentou do mercado de campeão, que eu acho que o preço do Nadal tá interessante demais, tá? Nadal, se eu falar aqui dos confrontos do Nadal contra os jogadores desse grupo, em todas as superfícies, Nadal contra o Thiem, 9 vitórias, 5 derrotas. Contra Tsitsipas, 5 vitórias, 1 derrota. Contra Rublev, 1 vitória, nenhuma derrota.
Nadal contra esses caras em quadra dura. Contra o Thiem, 1 vitória e 1 derrota. Contra o Tsitsipas, 3 vitórias, nenhuma derrota. E contra o Rublev, justamente esse jogo, 1 vitória e nenhuma derrota. Eles se enfrentaram apenas uma vez. Eu também comentei, e vejam que a gente precisa ir juntando as peças, que esta quadra está ano após ano mais lenta. O Nadal não faz boas campanhas aí, historicamente, na minha opinião, em função da velocidade da quadra. Mas a quadra vem ficando mais lenta. Tá? Andy Murray foi campeão em 2016. E como eu comentei, Djokovic já não consegue ser campeão há 4 anos. E participando em 3 desses episódios. E ano passado, ele nem para a final foi. E ele não estava mal. Ano passado. Djokovic não tinha lesão, não tinha nada. Quem tinha lesão era o Nadal. Isto posto, além do Nadal, para mim, ser valor no mercado de campeão, eu acho que o Nadal é valor já no primeiro jogo contra o Rublev, pagando acima de 1,80. Olha, vamos lá, gente. Por que o Nadal, que é o segundo jogador do ranking, que é o cara que atropelou o melhor jogador do mundo no saibro, é verdade, mas atropelou. E tem um histórico fantástico em quadra dura. As pessoas acham que o Nadal só ganha em quadra de saibro. Gente, o Nadal foi campeão de Wimbledon. Não dá para achar que o Nadal só joga saibro. Com todo respeito ao russo Andrei Rublev, que eu acabei de prestar, inclusive dizendo que é quem deve passar com ele, e eu até acho que é o jogo mais difícil para o Nadal nessa primeira rodada, mas essa odd para mim do Nadal tinha que estar 1,50. Então, eu tô, na minha opinião, com uma muito boa precificação a favor do Nadal, tanto no mercado de campeão, quanto na primeira rodada contra o russo Rublev. Tá? Dominic Thiem, Stefano Tsitsipas. A grande questão aqui é saber qual é a real condição do grego Stefano Tsitsipas. Se ele estiver bem, eu acho que a odd está justa. Nesse momento, o mercado está pagando 1,70 para o Dominic Thiem e 2,18, 2,20 para o grego Tsitsipas. Tá? Agora, se ele não estiver bem, obviamente, o valor está no Thiem. A gente vai saber isso como? Não tem como saber. Pré-live não tem como saber. Então, este é um jogo que eu não posso fazer nada. A prudência, a gestão de banca, a disciplina, o cuidado com o meu dinheiro manda eu não fazer nada nesse jogo. Pré-live. Eu preciso assistir esse jogo para saber a real condição, inclusive do Dominic Thiem. Inclusive do Dominic Thiem, que claramente não estava 100% fisicamente lá na Áustria, em Viena, num torneio no país dele. Como esse torneio a gente sabe que a tabela é dirigida, vencedor de um jogo contra o perdedor do outro e vice-versa, a gente não tem como saber qual vai ser os confrontos da segunda rodada. Isso é em função justamente para que o torneio se torne atrativo até a terceira rodada da fase de grupos. Então não tem como saber quais são os confrontos da segunda rodada antes da primeira rodada se definirem. Suponhamos que na primeira rodada deu o que eu acredito que vai dar. Nadal vença o Rublev e o Thiem vença o Tsitsipas. Na segunda rodada, a gente teria Rublev contra o Thiem. E o Rublev, meus amigos, acabou de atropelar o Thiem na Áustria, numa quadra muito parecida com essa. Então alguém me explica por que o Thiem é mais favorito que o Rublev para passar. Eu não vejo sentido nisso. Talvez porque o Thiem é campeão do US Open, porque o Thiem tem melhor ranking? Por quê? Por quê? Não vejo. Quando a gente olha o matchup do jogo, nada me diz que o Thiem tem que ser mais favorito que o Rublev. Experiência, idade, fez final ano passado? Não sei. Acho que é tudo subjetivo demais. E subjetivo por subjetivo, eu prefiro os meus motivos subjetivos para precificar um jogo como esse, um possível confronto como esse. E quando a gente olha para o mercado de campeão, o nosso exercício é de projeção de cenários. Tá? Então,
Eu acho que aqui é o fim da linha, Rodrigão, e todo mundo que está nos ouvindo, da análise que a gente pode fazer com as informações que a gente tem nesse momento. A gente não consegue saber quem vai jogar na segunda rodada, muito menos preço disso, e tudo que a gente sabe é que no domingo joga Djokovic com Schwartzman, joga Medvedev com Zverev, e na segunda joga Nadal com Rublev, Thiem com Tsitsipas. E também tem uma certeza, que vão ser 4 jogaços de tênis. E mais uma certeza, todo o acompanhamento do ATP Finals de Londres você terá no canal free do TLP Club no Telegram. Eu repito o que eu já disse, o link está aqui na descrição deste Têniscast. A semana toda cheia de atualizações, cheia de insights e de informações muito relevantes postadas lá pelo Thiago Meirelles. Este é o Têniscast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro. Nesta edição número 42, uma edição especial sobre o ATP Finals. Passamos a limpo, né, Thiago? A competição que começa daqui a pouquinho lá em Londres, que encerra a temporada 2020, uma temporada maluca, como já comentamos no início desse episódio. E a grande torcida... Na verdade, duas, né? A primeira grande torcida é para que todo mundo se dê bem nas apostas e no trading nesse torneio. Mas a segunda é para que a gente tenha um grande torneio de grandes jogos que a gente possa encerrar a temporada com chave de ouro, né, Tiagão? Não tenha dúvida. É o grande finale, como a gente falou. É uma temporada que a gente tem que levantar as mãos para o céu e agradecer de ter acontecido, né? Não na sua totalidade, mas de ter acontecido. Foram aí os últimos 4 meses de muito tênis, quase 4 meses de muito tênis, e certamente esse Finals vai trazer jogos espetaculares, especialmente porque eu acho que o equilíbrio entre os jogadores é muito grande esse ano, muito grande, né? Djokovic, Nadal, obviamente são os dois, né, as duas grandes referências, mas os outros jogadores, e eu até boto o Schwartzman, eu não tiro o Schwartzman da briga, né? Falamos durante o programa das surpresas que vêm acontecendo, e vai saber se aquele argentino não bota a faca nos dentes, aquele baixinho, e começa a fazer história, especialmente se a quadra estiver lenta, né? Ele tem um compatriota, Davi Nalbandian, que foi campeão em 2012, se eu não me engano. Então, ou não, era número 12 do mundo, campeão no finalzinho da década de 2000, ali 2008, 2009, se a memória não estiver me traindo. Quem sabe o argentino não vem para fazer a história de novo. Eu acho que é possível, tá? Impossível não é. O jogo de tênis é jogado, tem que entrar na quadra, tem que ganhar todos os pontos. Não adianta fazer 6-0 e entregar lá no... Não, tem que ganhar. Tênis é jogado ponto a ponto. E o argentino, a gente pode ter uma certeza que ele não vai desistir. E, aliás, todos os jogadores que estão aí são muito guerreiros. Todos são muito guerreiros. Todos gostam de luta. Todos disputam muito os seus jogos. Então aí é que mora a minha tranquilidade em saber que teremos um grande ATP Finals. E, aliás, os 8 melhores jogadores com mérito, né? Acho que não tem nenhum jogador que chegou aí por alguma, né, uma pitada de sorte, uma desistência de alguém e tal, não. Realmente foram os 8 que fizeram mais pontos e que merecidamente fizeram campanhas espetaculares nos torneios que tiveram nesse ano, e eu acho que isso é a garantia que nós teremos um grande torneio em Londres para despedida da capital britânica, mas que certamente passará o bastão para a Itália com muita categoria, Rodrigão. A partir do ano que vem o Finals em Turim, na Itália. Tiagão, valeu, mais um Têniscast para conta, este é o número 42. A gente se encontra nas redes sociais, especialmente lá no Telegram do Trading Like a Pro. Vou acompanhar todo o ATP Finals através das suas postagens. Valeu, Tiagão, forte abraço. Beleza, o último recado, Rodrigão, é o seguinte, fiquem ligados lá no Telegram mesmo, porque no momento que o pessoal estiver ouvindo isso aqui, provavelmente, certamente, eu diria, alguns mercados de campeão de grupo, de posicionamento de classificação já terão aberto, já estarão disponíveis, e eu certamente vou dar algumas dicas antes
das partidas de domingo. Então, se ainda não deu uma olhada no nosso canal, dá uma olhada agora, correndo, pega o celular, que deve ter alguma coisa boa, ou vai ter alguma coisa boa nos próximas horas aí, antes do torneio começar. Falei demais até para um torneio, Rodrigão, peço desculpa, mas eu acho que vale a pena e esse torneio merece. Um abraço para ti, obrigado mais uma vez pela companhia e um abraço todo especial para essa nossa comunidade que nos ouve semana após semana com o nosso Tênis Cast. Um grande abraço, Keep It Green. Nós somos o Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto Trading Like a Pro. Produção e apresentação de Thiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing em redes sociais de Jéssica Mendes e Marco Meirelles. A todos muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, um ótimo ATP Finals para todo mundo. E não esqueci do recadinho, gostou do Tênis Cast? Curte, compartilhe, conte aos amigos, vamos crescer e fortalecer a comunidade de apostadores e traders em tênis em todo o Brasil. A gente se encontra, um grande abraço! Até lá! O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.